Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada hoje é a atriz e a senadora Mónica Garnel, que precisamente encena como exercício final da licenciatura de teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema a peça A Noite Mesmo Antes da Floresta, de Bernard-Marie Coltès. Pronto, esta é a introdução. Dou-te as boas-vindas, Mónica. Obrigado por estares aqui Olá, estes minutos a conversar connosco. Bem-vinda. obrigada eu. Ora, é essa, é um gosto renovado. Deixa-me perguntar-te primeiro pelos princípios. O que é que te levou? Quer dizer, vou partir do princípio que foste tu que escolheste, dir-me-ás se não foste. O que é que levou à escolha, digamos assim, de A Noite Mesmo Antes da Floresta como ponto de partida para este exercício final? Olha, eu escolhi este, não foi a minha primeira escolha, confesso, mas a peça que eu tinha pensado, que era a Ronda dos Schnitzler, tinha sido feita o ano passado por outros alunos do conservatório, e então eu escolhi esta peça, olha, por duas razões. Uma, muito emotiva e íntima, que é o facto desta peça ter sido a minha mãe, que já cá não está, que a traduziu para o Álvaro Correia, ainda nos tempos da Casa Conveniente do Caixo Sodré, e que o Álvaro ensinou o Miguel Loureiro. E a minha mãe ensinou esta peça e ela não está traduzida em português, e pronto, e estava lá numa caixinha. E quando percebi que a minha primeira escolha não era possível, lembrei-me desta peça. E porquê? Porque o facto de ser nem é um monólogo, é um solilóquio, e que é a voz, na verdade é uma voz masculina, mas que se passa numa noite chuvosa, é bastante circular e me pareceu que poderia trabalhar esse texto numa divisão por todos, mas não numa divisão de personagem, numa ideia de divisão de voz, numa ideia de estafeta, onde essa voz vai passando individualmente uns para os outros, e individualmente e em conjunto. Mas também porquê? Porque também penso, eu também fui aluna do conservatório e é sempre muito emotivo e muito o último exercício, não é? Vai-se fechar a escola, vai-se iniciar a vida, a tentativa de vida profissional. E acho que é super importante que cada um tenha um espaço verdadeiramente, ah, um espaço que lhe permita potenciar o que cada um e o sítio onde cada um está. E, portanto, Sim. é muito difícil encontrar peças onde depois há o protagonista e depois há os segundos protagonistas. E então, isto também era uma maneira de haver uma distribuição equilibrada. E também, pronto, pareceu-me que era uma escolha acertada. E porque gosto muito do texto, obviamente. Claro, já vamos falar um pouco mais dessas diversas vozes numa voz. Mas queria te perguntar o que é que te atrai neste universo deste autor em particular? Que é Olha, muito singular, até denso às vezes, não é? muito, muito, muito denso. Eu gosto muito do lado urbano, e de um lado mais trashy, mas ao Hum. mesmo tempo poético, não é? Porque normalmente ele aborda sempre personagens em limite, em estado de limite, mas consegue pôr uma poesia e, portanto, essa dicotomia para mim é muito apelativa. Aham, aham. E como tu disseste, este texto é um longo solilóquio. Fala-nos um pouco, e já falaste também disto, mas gostava que explicasse um bocadinho mais como é que se trabalha essa unidade textual com um coletivo de 8 atores, de 8 não, de Não, 11. 11, 11, 11, exatamente, eu 11. li mal. 11 vozes, 11, lá estou eu. Com 11 vozes. Olha, o texto também ele muitas vezes é circular, não é? Ele é circular, ele vai repetindo, ele começa uma história e depois mais à frente volta a contá-la, acrescentando mais coisas. Ah, o que também é muito interessante neste texto que permite é a tentativa de comunicação, porque é um homem que está na rua à noite e que parece que fala com alguém. E também trabalhar sobre essa premissa de quem é esse alguém? Está mesmo ali alguém? Ele está a falar sozinho? Está a usar o público como interlocutor? Ou seja, todas essas possibilidades, ou posso pôr um ator a falar com o outro, e ir variando nessa busca, porque esta peça é também sobre a impossibilidade da comunicação. Uhum. Também tem esse lado, e portanto, poder jogar com todas estas tentativas de quem é o interlocutor, será que ele está a falar um reflexo para o espelho? E depois também foi muito interessante porque nós acabámos um dia por fazermos um ensaio à noite na rua, no meio Uhum. do Recio,
e os atores todos tiveram a ter essa experiência que é o ponto de partida da peça, do que será estar no meio da rua, à noite, a tentar encontrar um interlocutor. E como é que E, se faz esse trabalho? Entre tentar um desconhecido, porque na verdade tudo aponta que ele não conhecia no texto do conteúdo, não conhece o interlocutor, e então foi uma experiência muito interessante. pô, imagina, fala-nos um pouco mais de que reações é que conseguiram ter nesse ensaio aberto, literalmente. Sim, olha, também teve o seu lado divertido, não é? Porque às vezes depois pareciam, alguns iam estavam no meio da praça, depois tentavam aproximar-se das pessoas e tentar mantê-las presas o maior tempo possível, não é? Porque no fundo ele também diz isso, ele diz que ele está sempre a falar, para o interlocutor não se ir embora. E Uhum. então houve um bocadinho de tudo, houve quem conseguisse ficar ainda algum tempo com uma pessoa, houve outros que tinham medo e fugiam, eles não estavam mal vestidos, mas ficavam. Mas foi muito interessante de ver porque faz lembrar aquelas pessoas que às vezes nós vimos na rua que estão a falar sozinhos, não é? E que estão mesmo à procura de que alguém lhes dê atenção. E, E e muitas vezes a nossa reação é precisamente a contrária, não é? É é afastar-nos. exatamente, é afastar. E então foi muito giro, foi muito giro. Muito bem. Olha, sendo este um projeto académico, como é que tu equilibraste, por um lado, a tua visão artística com o espaço para experimentação dos alunos? Como estás a ver? Olha, sim, eu quando, acho que a primeira coisa que eu disse quando entrei na sala de aula foi gostava imenso que todos fôssemos, conseguíssemos ser ativistas do espanto. E então, porque isso para mim acho que é uma nota que eu queria muito conseguir ajudá-los a dar mais um passo, a irem mais fundo, a terem mais ferramentas para o futuro. Mas no sentido em que, para mim, me parece fundamental que um ator ou um intérprete se consiga espantar, ou espantar os outros, e em primeiro lugar espantar-se a si próprio, porque perante um dispositivo que eu possa ter criado ou termos encontrado, consiga chegar àquela zona que é de espanto, que é de repente, nunca tinha pensado nisto, nunca tinha feito isto, nunca tinha visto isto. Uhum. ah, e pronto, isso é das primeiras coisas que eu disse. Sim, eu não quero trabalhar com eles da mesma maneira como se calhar faço com os atores, se calhar um bocadinho mais de paciência, Uhum. porque sei que não são profissionais, mas eu vou-te dizer que este grupo é incrível. Tive uma sorte enorme, porque são mesmo uns miúdos, não só incríveis como pessoas, mas também já na idade que estão neste terceiro ano, já com muito potencial, e isso é muito bom. Portanto, é também muito estimulante puxar e ver aparecer mais uma coisa e mais e desenvolver e continuarem a desenvolver. É também igualmente emocionante estar com eles porque eu já estive na posição deles e portanto eh, está a ser uma experiência muito boa. Boa. Olha, este é um trabalho. São sempre trabalhos especiais, mas este em particular junta atores, pessoas, alunos de produção e de design de cena. Portanto, há todo um esforço que se junta Sim, neste trabalho, não é? penso que é mesmo a primeira, para a maioria deles, a primeira experiência de tentativa dos vários ramos da escola. Quer dizer, neste caso, já há muitos anos que a escola faz isto, não é? Uhum. Mas destes alunos finalistas se juntarem todos e fazermos um espetáculo à séria, não é? E com a produção a decorrer, com as direções de cena, com, os figurinos a aparecerem, as caracterizações. E sim, tem sido um desafio também estar, de alguma maneira, não estou bem a coordenar, mas a tentar integrar os ramos todos neste espetáculo. Claro. E houve algum momento, ou alguns momentos no processo em que o texto vos conduziu para lugares inesperados? Olha, o texto em si, eu também acho que comecei a trabalhar de uma maneira um bocadinho diferente. Eu não comecei com o texto, Hum. eu comecei com o corpo, porque eu tinha a sensação que se eu começasse com o texto, isso passaria a ser o eixo central e muitas coisas iam ficar de fora. Então, ah, porque ia passar a ser o objetivo, o texto, o texto, o texto. E o teatro tem corpo e tem vida, e então eu comecei por trabalhar muito mais de uma forma física Uhum. e coreográfica,
E só depois é que veio o texto, quase um mês depois. Portanto, nós estivemos a tentar descobrir uma linguagem e um universo sem palavra. E quando veio o texto, foi assim, tipo, ei, um choque. E depois foi tentar juntar o material coreográfico que tínhamos com o texto. E sim, foi surpreendente perceber, e sobretudo o que mais para mim foi surpreendente foi perceber como aqueles blocos de texto quase que podiam existir por si só. Uma vez fizemos uma experiência de fazer alternado, não seguir a ordem do texto, e isso foi muito interessante. Foi muito interessante. Imagina, essas experiências são sempre enriquecedoras, E certamente. depois também experimentei uma coisa que nunca tinha experimentado. Que isto porquê? Porque, como te disse no início, eu não estava à procura de uma personagem, mas sim deles próprios e da voz deles próprios, da voz individual e depois ah, essa voz nessa passagem de testemunho, de estafeta. E então também experimentei uma coisa que foi nós trabalhámos com a fotografia. Hum, E ao longo do semestre eles foram fazendo autorretratos, no sentido de uma autoescopia, de uma pesquisa sobre eles próprios, tentando responder à pergunta quem são, ou como se querem uhum, ver, como se gostariam de ver, isto numa fase inicial, e depois os autorretratos começaram a ser um bocadinho mais performáticos, com mais composição, e depois numa terceira fase, já com o texto e com uma linguagem desenvolvida, tentarem usar a fotografia também em prol do espetáculo e dos seus momentos textuais e de dispositivo no espetáculo. uhum. E nós temos essa exposição aqui no foyer do teatro, e depois, no fim de tudo, nós temos aqui na exposição, há uma escolha de um autorretrato deles e depois um diálogo deles com um fotógrafo e videoasta, que é o Alexandre Desenheira, que tirámos um dia para ir para a Mata de Alvalade, e cada um entrar em diálogo com ele, com o Alexandre, e fazerem uma fotografia profissional. E, portanto, temos aqui uma exposição que se chama a exposição mesmo antes do espetáculo, onde mostra um bocadinho foi este processo também de acompanhamento ao trabalho na sala de aula. E além de Foi tudo muito fica, interessante também. pois, e além de tudo fica a memória também, esse registro desse momento na vida deles, não é? Sim, É sim, muito e importante. dessa tentativa de fotografarem, de fazer uma autoescopia, de se aprofundarem, de se confrontarem, enfim, foi muito interessante também. Imagino que sim. Olha, e como é que o espaço onde o espetáculo vai ser apresentado, neste caso o Teatro Ibérico, influenciou as escolhas cênicas? Se é que influenciou o espaço Não, onde se. sim, influenciou, porque nós sabíamos, ou eu sabia logo desde o início, aliás, fizemos logo na primeira semana de aulas, viemos todos visitar o teatro, todos os ramos, produção, design de cena, atores, viemos todos aqui ao teatro ver como era. Depois tínhamos uma fotografia do palco Uhum. impressa nas salas de aula para não nos esquecermos, que era e foi um alívio também termos vindo para aqui, porque nós estivemos a ensaiar a maior parte do tempo numa sala muito mais pequena do que o teatro. Depois lá fomos para o grande auditório depois do resto dos outros exercícios do conservatório. Uhum. Mas o trabalho foi logo desde o início pensado para esta sala, para estas arcadas, para este lado também, sabendo que o Teatro Ibérico, em tempos, foi uma igreja, não é? E, portanto, foi tudo construído a pensar já neste espaço. Claro. E estamos aproximados do fim da nossa conversa, mas antes eu te queria perguntar sobre o papel que achas que a escola, como por exemplo a STC, deve ter na formação de artistas criadores. Não apenas intérpretes, mas artistas mais, no sentido. Olha, eu acho que esse papel é fundamental e mesmo muito necessário, porque eles têm que ser criadores e têm que continuar. Eu também estou sempre a dizer: façam coisas, juntem-se, vão fazer. Mas a escola tem tido, tem feito, tem ateliês onde eles fazem autónomos, fazem projetos autónomos. A Associação de Estudantes tem também um
uma coisa que se chama a amostra, onde eles já fazem uma candidatura não tão complexa como, por exemplo, as candidaturas da DG Artes, mas já a pedir, já para estimularem uma linguagem de pertinência artística, saberem falar sobre os seus projetos e têm um apoio monetário. E, portanto, a escola já vai fazendo isso. Eu penso que todos os anos eles já têm, já fazem estes projetos autónomos, onde eles se juntam dois ou três e trabalham durante uma semana e fazem e apresentam o que escolheram. E a Uma bela associação tem isto que me pareceu espetacular, sobretudo com a parte da candidatura, não é? Eu acho que a primeira vez que se olha para uma candidatura da DG Artes ou da Gulbenkian, eu fico, ai ao meu choque. Deus, Pois, pois. E assim já estão um bocadinho preparados, não é? Minimamente. exato. Exato. Mas Olha, acho que, sim, pronto. não, ia só Não, terminar ia porque. só, Diz, Mónica. ia só dizer que é fundamental que a escola tenha esse papel e os estimule Claro, claro, sem dúvida. nesse E, sentido criador. claro, claro, é isso mesmo. Vou terminar perguntando se há alguma coisa que não se vê diretamente em palco, mas que foi fundamental neste processo. Ai, a pergunta é difícil, não é? Não te consigo responder. Ok. Às vezes a parte humana não se vê tanto, não é? Não Ah, mas estou aqui a imaginar. eu Estás a pensei pensar. nisso, Sim. mas é que era mentira, porque eu acho que Vê-se. vê-se que como este grupo tem sido incrível, não só individualmente, mas uns pelos outros. Portanto, essa foi logo excluída, porque eu acho que se vê e percebe-se, de facto, a empatia de uns com os outros e o foco de todos para não individual, mas no conjunto. Pronto, olha, ficamos com o que se vê em palco. Sim. Vou só relembrar quem nos está a ver que o espetáculo, à noite, mesmo antes da floresta, está no Teatro Ibérico de 17 a 20 de julho. É o exercício final de licenciatura em teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema e a encenação é de Mónica Garnel, com quem eu conversei estes minutos e a quem eu agradeço muito esta conversa, Mónica. Obrigada, obrigada Obrigado. eu.